Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem e vamos começar mais um dia por aqui. Hoje eu vou começar aguando as minhas plantas. Vocês me pediram tanto, Gra, como é que você faz para manter suas plantas bonitas como elas são? Bom, primeiro é gostar de plantas. Elas sentem quando você gosta delas. Segundo é entender a planta, do que ela precisa, quando ela precisa. E isso demanda um tempo e observação. Você tem que estar sempre observando as plantas para ver o que elas estão dizendo. É uma interpretação, digamos assim. Elas não falam como nós, por palavras, mas elas mostram, dão sinais de quando elas estão precisando de alguma coisa. É isso que eu faço com as minhas plantas. No Brasil eu tinha muitas plantas na varanda, no meu quarto, quem lembra? E no corredor de acesso à nossa casa. Por quê? Porque eram os ambientes mais iluminados que eu tinha. Já dentro de casa, na sala de estar, eu tinha no começo uma samambaia gigante, mas eu não lembro se quando eu criei o canal se ainda estava lá. Enfim, você tem que encontrar a luz ideal para a planta. Quanto mais luz, mais bonita elas vêm. Tem algumas que não precisam de tanta luz, como as jiboias, principalmente as plantas de folhas verde escuro. Essas não precisam de tanta luz, mas não significa que não precisem de luz. Água. Não pode dar muita água, mas também não pode deixar a planta com sede a ponto dela desidratar e as folhas começarem a murchar. É aquela coisa, observar a planta, entender o que ela precisa, quando ela precisa. Aqui eu tenho acesso a um substrato riquíssimo, porque como eu moro na Itália, então vocês sabem que aqui existem muitos vulcões e essa terra vulcânica é muito rica. E as terras para jardinagem são desenvolvidas com um pouco de terra vulcânica. Então, depois que eu cheguei aqui, eu vi que as plantas crescem absurdamente bem e muito saudáveis, muito mesmo. Tanto que eu só comecei a adubar elas agora, depois de um ano, né, estando aqui, porque tem plantas que estão comigo já há quase um ano, uns 8, 9 meses elas estão comigo. Que uma essa aqui, acho que ela tem uns 6 meses, porque foi quando eu montei a cozinha, que a cozinha ficou pronta, que nós compramos essa. Então essa aqui tem uns 6 meses. Eu já podei ela algumas vezes. Depois eu vou mostrar pra vocês aonde ela já tá indo. E aqui eu vou deixar que ela vá para onde ela quiser, porque a ideia é que fique bem verde. Vocês sabem que eu amo plantas e esse apartamento proporciona ter plantas, porque ele é muito iluminado. Agora no verão, no inverno também, porque é só abrir as taparelas, né, que são as persianas externas, que a luz irradia aqui dentro. Então por isso que ela se desenvolve bem. Outra coisa, tem que trocar o substrato de tempos em tempos. Quando eu compro uma muda nova, que nem todas as minhas plantas são mais novas, quando eu trago ela da floricultura, se eu vejo que quando eu compro uma mudinha, que nem eu comprei mudinha semana passada, então ela vem num mini vasinho, então eu aproveito e já troco ela de vaso e coloco num vaso um pouco maior, não muito grande, porque senão ela se assusta e demora muito para se desenvolver. Um vasinho um pouco maior. Isso parece besteira, mas funciona muito bem com as plantas. Que nem eu falei, só com o passar do tempo que você vai conhecendo como é que as plantas vão se adaptando. Se você planta elas num vaso muito grande logo de cara, ela se assusta e o crescimento é muito lento. Eu sei porque por experiência própria. Agora, se você vai aumentando o vasinho dela conforme ela vai crescendo, ela cresce com mais rapidez. Porque ela é como se ela se sentisse protegida dentro do vaso e não solta e ter medo do que vai acontecer. Mais ou menos assim, digamos que é assim. E aí por isso que elas vão crescendo rápido, porque eu vou mudando os vasos conforme elas vão crescendo, porque aqui eu costumo comprar mudinhas, e as mudinhas aqui são muito baratas. E todas as mudinhas que eu comprei, todas estão bonitas e grandes agora. Outra coisa, não é qualquer adubação que você pode dar para as plantas, cada tipo de planta é um tipo de adubação. As minhas, a maioria são folhagens, então eu uso o mesmo adubo para todas elas. Já para plantas que dão flores é outro tipo, para orquídeas é outro tipo, mas no meu caso eu estou dando o mesmo para todas, porque a maioria são folhagens e não que dão flores. As que estão fora é um outro tipo de adubação. Aqui o tipo de adubos é gigantesco. Você vai assim nas floriculturas e você não sabe nem o que comprar, de tanta opção que tem. No Brasil eu era mais seletiva porque eu testei vários e alguns dava certo, outros
era como se não desse nada para elas. Eu dava mais granulado, aquele que você coloca o grãozinho na água, ele fica azul e aí você rega as plantas. Também usei aquele para as folhagens, aquele sempre verde, se eu não me engano, eu não vou lembrar do nome específico dos adubos que eu usava. E tinha um também que vem em caixinha, que é para orquídeas. Eu dava para todas as minhas plantas e dava certo. Mas o que realmente funciona é a luz, é a quantidade de água e o substrato de qualidade. Então, de tempos em tempos, troquem o substrato. E o substrato que eu digo tem que ser aquele que as raízes não ficam compactadas. Não é terra dali do jardim, sabe? Aquela terra que tu vai lá e pega e planta. Não. Ela precisa ser uma terra fofa. Você pode até pegar um pouco de terra de jardim, mas você vai ter que acrescentar outros elementos juntos para que a terra não fique compacta, porque senão a raiz não consegue respirar e ela não se desenvolve. Aqui o substrato já vem assim, no Brasil também tem, mas ele é um pouco mais caro. Na minha região eu tinha uma dificuldade imensa de encontrar substratos de qualidade. Então eu estava sempre colocando outras coisas. Antes de eu criar o canal, eu criava meu próprio substrato. Eu comprava terra normal, assim, aquela terra adubada que eles vendem, e daí eu ia ali no mato que tinha ali perto de casa e pegava folhas secas, resto de raízes, galhos já em decomposição e misturava junto para que essa terra ficasse com essa drenagem que eu precisava. Dava super certo. Já aquelas que eu não fazia esse tipo de mistura para que a terra fique mais respirável, ficava compactada e as plantas não cresciam de jeito nenhum. Então, não é de agora que eu tenho conhecimento sobre plantas, é de muitos anos. Eu cresci, né, com a minha mãe, a casa cheia de plantas. Só que naquela época a gente tinha acesso a outros tipos de terra. Lá a gente tinha terra, a terra do mato mesmo, e a minha mãe fazia isso. Ela misturava um pouco de terra normal com terra que nós ia buscar debaixo das árvores, no meio da floresta, né? Que aquele material orgânico é riquíssimo e as plantas amam. Hoje a gente não, aqui pelo menos eu não tenho mato, então eu não posso ir, mas aqui, como eu falei, eu tenho substrato de qualidade altíssima aqui, para vários tipos de planta. Então agora eu vou dar água para todas elas, todas as que precisam, porque eu vou fazendo o teste, se umas estiverem molhadas, eu não coloco água, eu deixo para regar daqui uns 2, 3 dias. Agora é verão, eu rego elas uma, 2 vezes por semana. Vai depender conforme o clima tá, se o ar tá mais seco ou se tá menos seco. E é aquela coisa, olha, põe dedo e testa. Normalmente a umidade está embaixo. Para você saber se ela está bem úmida, se você não sabe testar com o dedo, use sempre um palito. Sabe aqueles palito comprido de churrasco? Se o palito sair sujinho de terra, é porque não precisa da água. Agora, se ele sair limpo, rega um pouquinho. Assim você não perde suas plantas. Que nem eu vi que vocês comentaram também que quando traz as plantas para dentro de casa, elas começam a amarelar. E quando leva para fora, elas voltam ao normal. O que acontece? Elas estão habituadas com um ambiente externo, e aí você traz ela para o interno. E assim você tem que, se você quer manter a planta dentro de casa, mas que ela não leve esse susto, traz ela algumas horas por dia dentro de casa, depois retorna para fora. Depois você vai aumentando aquele tempo dentro de casa, menos fora. E vai fazendo isso até ela acostumar a ficar mais dentro de casa do que fora de casa. Aqui eu já compro plantas para interno, então elas já vêm de um ambiente mais fechado. Ficam nas estufas e daí a gente traz para casa. Aqui em casa não é escuro, então elas vão se adaptando aqui. Quando chega o inverno, que os dias são mais nublados, mais escurinhos, aí eu tenho que deixar a casa mais aberta para que fique tudo bem iluminado, para que elas continuem se desenvolvendo. Vocês sabem que plantas no inverno elas dão uma estacionada, elas param um pouquinho de crescer. A época de maior crescimento das plantas é primavera e verão. Outono e inverno, principalmente, elas entram naquela fase de dormência. Tem algumas plantas que não crescem no inverno, elas não se desenvolvem no inverno por causa dessa dormência e por causa do clima frio. Aqui é frio, então no inverno elas dão uma estacionada. Mas aí no Brasil, que o clima, em muitos lugares não faz frio, então elas têm esse crescimento o ano todo. Mas é aquela coisa, você tem que observar a tua planta e ir trazendo ela devagar, aos poucos, para dentro de casa. Traz um pouco, leva para fora. Depois aumenta já o tempo de dentro de casa, depois leva para fora, como eu falei. E aí vocês vão ver que ela vai se acostumando e ela permanece bonita dentro de casa.
Não coloque plantas em lugares que são muito escuros. Plantas que são de lugares escuros que se comportam super bem são os amilcucas, lírio da paz e jiboias. Só que a jiboia, que nem essa aqui, ela é variegata, o que vai acontecer é que ela não vai ficar mais essa parte clarinha, ela vai ficar tudo verde escuro, porque ela precisa de luz para desenvolver esse processo de clareamento aqui da folha. Quanto mais luz, mais variegata ela vai ficar. Quanto menos luz, mais escura a folha fica. E não sou botânica, não sou especialista em plantas, eu sei baseado nas experiências que eu tenho com as minhas plantas no longo desses tantos anos. Então, vamos lá, eu vou pegar o produto e a água aqui para molhar elas. Esse meu regador aqui vai 2 litros de água. Então, a água daqui, a água da minha região aqui, ela não é rica em calcário como a maioria aqui na Itália. Aqui não, aqui ela tem calcário, mas não é menos. E nós usamos um produto aqui na nossa caldaia que elimina o calcário da água. Então, eu pego a água direto da torneira. Coloco um pouquinho e o produto que eu uso, o composto, é esse aqui, ó. A marca é Compo e ele é para todas as plantas verdes. Então é isso que eu uso. Quem mora aqui na Europa vai ter acesso a essa marca, mas quem mora no Brasil, acredito que não. Aqui tá escrito que tem potássio e ferro para as folhas ficarem vigorosas e verdes brilhantes. E aqui tem todos os tipos de plantas, né? Algumas que eles colocaram aqui no rótulo. E funciona super bem. E daí vem com um copinho medidor. Deixa eu tirar esse resto de rótulo aqui. E aqui tem as dosagens para quantidade de água. Como eu vou usar aqui 2 litros, então eu coloco meio copinho. Aí tem a medidinha aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver. Sempre tem que sacudir antes de usar. É bem líquido. Aí eu coloco aqui meio. Coloco aqui e daí completo com o restante da água. E aí vou regar as plantas com essa água. Fica um verde bem clarinho. Não pode ser em excesso, porque senão queima as plantas. E também não pode ser pouquinho, tão pouco assim, que senão não vai funcionar. Aí é só regar as plantas. A quantidade não precisa assim dar um copo só. A quantidade que for necessário, que a planta precisar. Como essa aqui é uma planta de vaso grande, então eu rego super bem. Essa coitada aqui eu vou regar, mas eu tenho que mudar ela. Ela tá aqui com pouca terra e eu vou pôr ela num vaso desses aqui para colocar aqui também. Agora eu vou regar as 3 que eu tenho aqui no quarto. Uma espada de Santa Bárbara. Isso aqui é uma das plantas melhores que tem para se ter no quarto, porque elas filtram o oxigênio. Isso aqui é uma planta maravilhosa. Se você for pesquisar aí a respeito do bem que ela faz para nós, é maravilhoso. A minha ficus elástica
Está lindíssima, cheia de folhas novas e eu vou fazer um teste aqui. Na verdade, eu vou começar hoje e só vamos ver o resultado daqui a alguns meses. Uma técnica que eu usava quando eu trabalhei em pomar de maçã. Então, era a técnica que nós usávamos para fazer com que o tronco da macieira soltasse galhos no lugar certo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Porque eu não quero que ela fique taluda, sabe? Só um galho reto para cima. Eu quero que tenha outros galhos saindo do tronco dela. A zamioculca aqui tá maravilhosa. Tem folhas novas, tem uma grande já, tem mais pequenas saindo. Se for ver, ela já precisaria de um vaso novo. Zamioculca não se dá muita água, mas tem que manter ela úmida. Então, são essas quatro que eu tenho aqui no quarto. Com essa outra aqui. Essa aqui eu coloco água no copinho dela aqui e ela vai puxando a água conforme ela precisa. Então, na hora de limpar as folhas, tá cheio de pó. Aí, essa aqui, para ela ficar com as bordas verde clarinha, que nem é a de Santa Bárbara, que agora eu esqueci, eu coloco ela para pegar o sol da manhã. Agora tá pegando sol aqui no quarto, então eu abro a cortina e deixo ela pegar sol. E essa aqui pega sol direto nela também, umas 2, 3 horas, enquanto o sol estiver batendo aqui no quarto. Eu abro a porta e deixo ela escorando a porta, porque a porta não bata. Ela está amando, ela soltou mais 2 folhas novas e tem mais uma aqui. Essa aqui que tá rachada foi o André que bateu e rachou. Podem ver que ela só tá com um galho e ela só vai soltar folhas para cima, ela não solta mais folhas para lateral. O que eu vou fazer? Eu quero que saia mais galhos aqui embaixo, tanto dessa folha como dessa. Aqui para cima eu não vou mexer, porque pode ver que o caule dela é novinho, então não mexo ali. Vou mexer nessa parte que é mais velha. O que eu vou fazer? Então, logo acima aqui, entre as folhas, uns 2 centímetros você faz um corte. Ó, eu já fiz, pode ver que já só começa a sair seiva, porque essa planta aqui é rica em seiva. Eu vou virar aqui e vou fazer um outro corte aqui, logo acima da outra folha. Não muito profundo, para não machucar, não perder a planta. Mas o suficiente para que pare de subir tanta... para que ela entenda que ela precisa se curar. O que vai acontecer aqui? Com o passar dos meses, vocês vão ver das semanas, quando aparecer os brotinhos. Então, esse corte aqui faz com que estimule essa gema a colocar um brotinho novo. Então, aqui vai sair um broto novo e vai sair novos galhos. Nem todos funcionam, alguns vão funcionar, outros não. E sempre na parte mais dura da planta que você tem que fazer esse pequeno corte. Isso aqui nós chamava de zoinho. É como se você criasse um pequeno olho entre as folhas aqui para que estimule a planta a soltar um novo galho. Dá para cortar, e nós cortava assim e cortava de baixo para cima também. No caso aqui eu não vou precisar, não vou fazer o corte de baixo para cima, que eu acho que não precisa. Cortei naquelas 2 folhas e vou cortar logo acima dessa aqui também. Só isso, não empurre muito a faca para não machucar muito o caule aqui e acabar com que ela sofra. Isso não é uma defesa da planta. Ela vai fazer estimular o crescimento de um novo broto aqui. Vamos ver com o passar do tempo. E aí eu vou mostrando para vocês. Eu vou fazer nessa aqui também para ver qual que vai funcionar, porque nem todos funcionam. E pronto. Aí com o passar do tempo eu vou mostrando para vocês. Ela já tá pendendo para cá porque ela tá muito pesada, tem que escorar ela. Vou deixar aqui, depois eu abro a porta e coloco ela no sol. Essa técnica vale para todas as plantas que tem esse tronco reto aqui, que não cresce folhas. Digamos, aqui embaixo ela perdeu a folha. Deixa eu fazer aqui, mas aqui eu não sei se vai funcionar.
Ela perde a folha, mas ela não tem capacidade de soltar outro galho. E assim você estimula para que ela crie novos galhos. Não é tão rápido assim e vale para todas as plantas que têm esse tronco reto. Tem gente que poda ela para estimular novos galhos aqui em cima. Não é o meu caso, eu quero que ela cresça, mas que saia galhos aqui embaixo para que não fique aquela coisa esquisita. Porque com o passar do tempo, essas folhas velhas aqui caem. É normal, é a natureza, é da planta, envelhece a folha e cai. Então, quando essas folhas estiverem velhas e caírem, vai ter novos galhos saindo para que não fique aquele tronco esquisito, pelado, que eu não gosto. Então, com o passar das semanas, eu vou mostrando para vocês o que vai acontecer. Se vai sair novos galhos, aonde vai sair, mas não se preocupem que ela não sofre com isso. Isso é como se ela criasse uma defesa e parasse de estimular o crescimento só para cima e começasse a jogar força para que ali naquela folha cresça um novo brotinho, uma nova. Faça com que ela crie um filhote, digamos assim. Era assim que nós fazia nas árvores de maçã, porque eu trabalhei quando eu era adolescente, eu trabalhei por mais de um ano num pomar de maçã. Então, muitos processos de como estimular a árvore a dar fruto, como que cuida na hora da floração, na hora da poda para dar bons frutos, para que ela fique aberta. São várias técnicas que eu aprendi nessa época. E agora eu vou aplicar nessa aqui porque no Brasil eu não tinha plantas com esse tronco, então por isso que eu nunca mostrei essa técnica para vocês. Como o Léo comprou essa ficus, então eu lembrei dessa técnica e vamos ver se vai funcionar ainda. Eu acredito que sim, porque funcionava naquela época, não tem por que não funcionar agora. Mas aí eu vou amarrar aqui a minha cortina, porque ela não voa fora, tá na hora de eu tirar ela para lavar. E aí eu vou deixar essas duas pegar sol. Essa para manter a borda verde claro e essa aqui para ela manter essa parte rosa que ela tem nas folhas. Se você tem uma dessa e ela não fica mais tão rosa nas bordas como deve ser, é falta de luz. Ela precisa de muita luz, sol, digamos o sol da manhã que eu recebo aqui, para ela continuar com essa borda rosada bonita. Porque senão, se você não colocar ela para ela pegar luz, ela só fica verde assim, igual tá essas de baixo aqui, ó. Não fica com essa borda bonita aqui que ela tem, que é o que realmente chama atenção nessa planta. Então, põe ela pegar sol da manhã, aquele sol não tão forte, que você vai ver que ela cresce, se desenvolve e a cor permanece. Essa aqui faz que uns 20 dias que nós temos ela. E ela era duas mudas. Aí uma plantei aqui, já tem um bebê, ó. Já tem um filhotinho. E a outra tá lá na cozinha. Essa aqui tá enorme, né? Eu já tirei filhotes dela, que já são mudas, que já estão crescendo. Na verdade, já estaria na hora de tirar mais, mas eu não quero tirar. Essa aqui eu preciso mudar ela de vaso. Só que o vaso que eu tenho é pequeno, um é muito pequeno e outro é muito grande. Aí rego, essa aqui eu tenho um pratinho aqui embaixo, para eu saber a quantidade de água que eu tenho que dar para não vazar e não cair aqui. Esse também é um dos cuidados que você tem que dar na hora de regar. Se você tem sobre alguma superfície, que nem eu que tenho aqui sobre prateleiras, tem que cuidar a quantidade de água que dá para que não caia e não molhe todas as outras coisas. E essa aqui, ó, um dos galhos dela já tão grande que já tá começando a subir a parede lá. Porque essa aqui é uma trepadeira, né? Ela trepa. Dois galhos já estão subindo ali na parede. Não sei se estão conseguindo ver, mas eu já reposiciono a câmera para vocês verem. Podem ver que já tem um galho maior, tá aqui atrás desse vaso de lavanda. Essa lavanda é artificial. E ela tá crescendo na parede e eu vou deixar. E lá também ali, ó, já é um outro brotinho do mesmo galho que tá subindo. E a mesma coisa tá acontecendo com um outro ramo que eu coloquei, porque como ela cresce e desce aqui para baixo, então eu não quero que atrapalhe aqui na pia. Então eu direciono para cá e ela vem crescendo, ó. Aqui já tá a pontinha do galho dela. E as folhas aqui bem variegata. Normalmente as folhas novas que são mais variegata, depois ela vai ficando verde mais escuro, porque, que nem eu falei, ela precisa de luz direta para ficar com essa variação. Eu gosto dos que
O que acontece aqui? Ela vai crescendo, se espalhando. É isso mesmo, esse é o objetivo. Uma das plantas que mais demorou para crescer, que nem eu falei, ela levou um susto por causa do tamanho do vaso, é essa samambaia. Agora que o vaso está cheio, mas ela demorou meses para chegar nesse resultado. Então tem que mudar elas de vaso conforme o tamanho da raiz. E aqui é o nosso pé de café, que tá enorme já também. Eu já mudei de vaso e continua lindo, mas esse aqui não é para ficar uma árvore, é só para ficar assim, decorativo. Eu coloco a aguinha, esse aqui é um cachepô, então vai cair água aqui embaixo, depois eu tiro e coloco a água fora. Aqui está a outra muda da espada. Também tá dentro de um cachepô e a água cai no cachepô e depois eu descarto fora. Então essas são as minhas dicas de como eu cuido das minhas plantas. Espero que vocês tenham gostado, que sirva aí de dica para como você cuidar das suas plantas. Eu sei que tem muitas que estão começando agora e tem muitas que têm a casa cheia de plantas e que sabem entender o que elas precisam. Que nem aquilo que eu sempre digo. Você tem que ser a mãe das tuas plantas, você tem que entender o que tuas filhas precisam. Água, adubo, luz, trocar o substrato, poda. Sim, as plantas precisam ser podadas também para estimular novas folhas e o crescimento. Com o passar do tempo eu vou mostrando para vocês como é que vai ficar o resultado lá da ficus. Então vão acompanhando aí nos vídeos que vocês vão ver quando ela começar a soltar brotos e quantos brotos vai sair. E se vai sair, né? Não é só um teste que eu tô fazendo, uma técnica que eu apliquei, que eu já tinha conhecimento há muito tempo, que funciona na maioria das árvores. Então vamos ver se vai funcionar com aquela ali. Porque o tronco dela é aquele tronco rígido, que ele não solta galhos se você não estimular. Pode ver que quando um galho cai numa árvore na floresta, fica como se fosse um machucado ali, e com o passar do tempo você vai lá e vê que tem novos brotinhos. Quando você poda uma árvore, que poda rente ali com o tronco, ela não solta novos brotos? Então, é a forma que tem de estimular essas que não tem troncos para você cortar. Você faz aquela pequena fissurinha ali, e ela vai entender que ali ela precisa mandar mais nutriente e vai produzir um novo galho. É assim que é para funcionar, que funcionava nos pés novos de maçã que a gente cultivava naquela época. Vocês me pedem dicas de como é que eu cuido das orquídeas. Aqui eu só tenho 3, no Brasil eu tinha várias. Mas orquídeas, elas são mais delicadas, digamos assim. Um pouquinho mais chato de cuidar da orquídea. Ela é mais propícia a ficar doente, tem que trocar o substrato com mais frequência. Que nem essas que eu tenho, tem que deixar elas em vasinhos transparentes para que as raízes recebam luz. Nós pode deixar dentro de um cachepô enquanto ela está com flor. Depois que a flor seca, você tem que deixar ela nos vasinhos transparentes para que as raízes recebam luz. Ali os caules, né, as hastes florais, elas ficam verdes depois que as flores secam e caem, mas com o tempo ela seca também e você corta fora. Tem uma técnica que você aplica nessas hastes florais antes que ela seque para que estimule novas florações. Só que eu não costumo fazer isso porque eu acho que a planta sofre demais, porque ela já, né, produziu tanta energia para florir, para manter as flores, e aí agora que ela vai entrar nesse processo de dormência para se recuperar, para descansar, digamos assim, você vai ali, estimula ela para ela soltar mais flores. Eu acho que ela é muita energia que precisa para que ela faça isso de novo. O processo é cortar perto de uma daquelas geminhas também e manter sempre úmido aquela parte ali que daí estimula ali e vai sair novas flores. Eu já fiz um teste numa delas, mas acabei que desisti porque eu vi que ela ia sofrer demais para fazer esse processo. Mas existe essa técnica também. Então eu deixo que as hastes vão secando e depois eu corto fora e espero o prazo dela descansar, se nutrir de novo e novamente florir. E orquídeas precisam de um espaço para que você deixe ela nessa fase de descanso, de repouso, né, de dormência. E ali estão as minhas únicas 3 que eu tenho. Elas duram, a flor dura muito, a branca principalmente durou mais de 6 meses as flores. Então faz pouco tempo que ela secou e que eu
cuidei dela porque ela estava precisando de cuidado, porque eu quase perdi ela por besteira, né? Por ter molhado demais e não ter monitorado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, falando sobre as minhas plantas, sobre as minhas técnicas, de como que eu cuido. E observe as suas filhas, cuide delas, entenda o que elas estão dizendo. É como se você conversasse com elas. E aí vocês vão ver que o resultado vem e que é essa beleza que vocês veem aqui em casa em tão pouco tempo, né? 1 ano faz que nós estamos aqui. Eu tenho várias plantas que eram todas mudas e que hoje já estão enormes, como essa aqui. Essa aqui era só uma muda, olha o tamanho que tá. Essa aqui também era uma muda pequena, já tá com vaso cheio. A monstera, sem comentários, né? Ela vem com uma muda maior, mas essa monstera está gigantesca já. E logo eu tenho que colocar uma estaca para que ela comece a subir. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo.